Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje o vídeo que vai durar cerca de 60 minutos vai falar sobre esta ilustração aqui, esta ilustração, né? Como vocês podem ver, aqui tem um rio, não é? Na verdade é chamada de Dois Rios e o Caminho Branco, né? Dois Rios e o Caminho Branco, que foi concebida evidentemente pelo rei aqui está aqui o rei dos Budas, o Buda Amida, né? Na verdade, dizer assim foi concebido uma forma de ensinar concebida pelo Buda Amida, né? É uma forma talvez um pouco abstrata, não é? E incompreensível, não é? Enfim, essa forma de ensinar a filosofia oriental foi concebida pelo, pelo mestre chinês Chantal, né? Mestre Chantal, que também é um dos mestres da Jodo Shinshu, da verdadeira escola da Terra Pura, não é? Eu falo Jodo Shinshu, talvez a primeira palavra assim que eu falo em japonês, não é? Mas porque Jodo Shinshu é no globo terrestre, não é? Jodo Shinshu, falar Jodo Shinshu, não é? Já é uma coisa normal, vamos dizer assim. Jodo Shinshu está presente no globo terrestre, nos diversos países, enfim, as diversas escolas da Jodo Shinshu, não é? Que evidentemente surgiu no Japão, não é? E as diversas escolas da Jodo Shinshu estão presentes no mundo inteiro, não é? E evidentemente as diversas escolas da Jodo Shinshu, da verdadeira escola da Terra Pura, não é? Aceitam, né? O mestre Chantal, que em japonês é chamado de Zendo Daishi, não é verdade? É o nome em japonês, do mestre chinês Chantal, que concebeu essa forma de ensinar a filosofia oriental, ensinar o budismo, não é? O ensinamento aqui do Buda Sakyamuni, budismo, não é? Aqui então você já pode ver o Buda Sakyamuni e aqui em cima o rei dos Budas, o Buda Amida, não é? Isto é a verdadeira escola da Terra Pura, não é? E aqui na parte superior está a Terra Pura, não é? E aqui está, aqui com o cabelo longo está o aspirante, não é? Isso aqui, essa, essa forma de ensinar é uma forma muito compreensível, não é? Aqui está o Buda Sakyamuni, não é? Aqui embaixo está o Buda Sakyamuni,
que evidentemente foi enviado para o planeta Terra através da decisão do rei dos Budas, o Buda Amida. Né? O Buda Amida disse assim, os Sakyamuni, vá lá, né, no planeta Terra e ensine o budismo aos seres humanos. E aí o Buda Amida surgiu no planeta Terra, né? E aí ensinou o budismo na Índia, né? E é isso aí. Então, vamos explicar aqui com certo sabor do Hideo Yahiro, que, modéstia à parte, pretende, né, fazer com que essa ilustração seja pertinente para nossas vidas, não é? Essa é a intenção, né? Pertinente às nossas vidas, independentemente das nossas, assim, escolhas, né? Religiosas, não é verdade? Cada um escolhe o seu caminho, a sua religião, e isso aí não vem ao caso, não é? Eu comentar muito a respeito. O que eu posso dizer é que a vida, vamos dizer, do aspirante vamos dizer assim, enfim, o aspirante vamos dizer assim, como é que eu diria? Aspirante, é claro que falar aspirante a Buda, eu me identifico como um aspirante a Buda, né? E o que é Buda? Buda é um estado enfim, de iluminação, de, enfim, de sabedoria, de libertação, de felicidade, não é? Não dá para imaginar essa figura aqui, o Buda Sakyamuni, sofrendo, não é? Então nós, seres humanos aspirantes, somos sofredores, né? Que nós queremos nos libertar do sofrimento e nos tornar como o Buda Sakyamuni, um Buda, né? Uma pessoa de paz no coração. Todo mundo almeja isso, né? Então, e aqui o aspirante aqui, né? Aqui esse aspirante aqui com cabelo longo, não é? Bom, ele está aqui no chamado caminho branco, né? Ele está nessa caminhada rumo à terra pura. A terra pura do Buda Amida, né? Que é esse mundo aqui, né? O mundo da terra pura do Buda Amida, né? Que é o mundo enfim, da paz, da felicidade, da verdade, da sabedoria, não é? Que mais? Enfim. E aí, essa ilustração resume muito bem a nossa vida, né? A nossa vida de aspirante, né? Independentemente da sua crença, não é? Nós vivemos numa realidade que é assim, não é? Que tem do lado esquerdo, né? Lado esquerdo, aqui um fogo, né? E o lado direito, aqui tem a água, né? Portanto, o lado esquerdo é o fogo e o lado direito é a água, não é?
A vida do aspirante se resume nessas duas, vamos dizer assim, realidades, não é? A realidade do fogo e a realidade da água, não é? E aí o que que representa o fogo nesse caso aqui, né? Nesta ilustração aqui, né? Nesta forma de ensinar o budismo do mestre Zendo, do mestre Chantal, né? Então, o fogo neste contexto representa ah, representa as situações, né? As situações que não são agradáveis, não é? Vamos dizer assim, né? As situações que são, vamos dizer assim, infernais. Nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia são situações infernais e situações. Aqui a água representa situações prazerosas, não é verdade? O fogo representa situações sofridas, né? né? É, em que a gente sente principalmente raiva, não é verdade? E outros sentimentos, né? Que se parecem muito com o fogo, né? E, e também a gente passa dessa situação de fogo para a situação da água. A água são, vamos dizer assim, os nossos desejos, né? Os nossos desejos, que na filosofia oriental é muito bem dividido, né? Em 5 desejos, né? Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama e desejo de sono, não é? Então, quando a gente está, vamos dizer assim, nadando nessa água, né? A gente está nadando nos prazeres, né? Da comida, dos bens materiais, não é? Do prazer sensual, do prazer de ser bem visto pelas pessoas, não é? De ser elogiado pelas pessoas e do prazer de descansar, de dormir, não é? Por outro lado, a vida não é só feita de momentos agradáveis. Certamente, com certeza, o aspirante, né? Vai passar por situações aqui desse vermelho aqui do fogo, né? Enfim, situações de tristeza, raiva, dúvida, não é verdade? Insegurança, né? Pulga atrás da orelha. Quando a gente está com uma pulga atrás da orelha, do ponto de vista filosófico, não é? É quando a gente está meio que sendo recebendo uma queimadura através do fogo, né? E aí, quando a dúvida, vamos dizer assim, você consegue descartar essa dúvida, ou seja, você consegue eliminar a dúvida, né? Essa dúvida cruel, né? Aí você entra vamos dizer assim, numa situação de suavidade, não é? Vamos dizer assim. A vida é feita
desses dois momentos, né? E aí a expressão mais comum que a gente ouve no dia a dia não é apenas uma expressão comum, né? É uma expressão de suma importância, né? De suma importância a expressão a vida é feita de altos e baixos, né? Vamos dizer assim, altos e baixos, altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. A vida de Vamos frisar bem esse detalhe. A vida do aspirante aqui é o aspirante aqui de cabelo comprido, né? Nesse caso, né? Aqui é o aspirante a se tornar um Buda, né? Aqui o Buda aqui, como você pode perceber, o Buda Amida não, você não vai perceber nenhum tipo de sofrimento no Buda, né? O Buda vamos dizer assim, um patamar, né? De avanço, né? Em que, em que não há mais o sofrimento, né? Então, porque o aspirante é que sofre por causa do quê? Por causa do fogo, né? Que é quando a gente está na dúvida e quando a gente está meio que sofrendo por causa dos desejos também, né? Aqui no fogo, né? Está sofrendo por causa de algum desejo, né? E aí, quando a gente consegue satisfazer esse desejo, a gente passa para o lado de cá, a gente mergulha vamos dizer, nessa praia, não é verdade? Nessa praia dos prazeres, né? O prazer, conforme eu falei, são 5, né? Prazer de comer uma comida gostosa, de adquirir bens materiais, né? Indiscutível. O prazer de satisfazer o prazer sensual, tão sofrido também quando existe a carência, não é verdade? O prazer de ser elogiado pelas pessoas, muito melhor do que ser criticado e receber xingamentos, não é? Então, quando você é elogiado pelas pessoas, você entra nessa praia do prazer de ser elogiado. E o prazer de dormir, de descansar, não é? Que é quando você consegue terminar o serviço e no final da tarde você sai do serviço e você está livre do serviço e está nessa água aqui do descanso, né? Água do descanso. Então a vida é feita de altos e baixos, né? A vida do aspirante. A vida do aspirante é feita de altos e baixos, né? E é uma frase tão comum de ouvir no dia a dia, mas além de ser uma frase comum, é uma frase importantíssima. É entender que a vida é feita de altos e baixos de uma maneira profunda. Pegar essa frase que é aparentemente simples e entender de maneira profunda, compreende? Isso é um grande avanço filosófico, compreende? Né? A vida do aspirante, por quê? Mas enfim, bom, vamos facilitar as coisas, né? Por que falar que a vida do aspirante é feita de altos e baixos é extremamente algo de extrema sabedoria, de extremo avanço filosófico, não é? Existe uma outra expressão, vou falar mesmo, né?
existe uma outra expressão muito querida da filosofia oriental, né? Que não sei se a autoria, é claro que tudo que é dos mestres, na verdade vem tudo que os mestres falam, na verdade é força do mestre, né? A força a força invisível do mestre mestre dos mestres, né? Do mestre dos Budas, do rei a força invisível do rei, né? Dos Budas do universo, né? Que é o Buda Amida. Ele é rei, ele é mestre de todos os Budas do universo, né? E portanto ele enfim, ele tem uma força invisível que comanda, não é? Os demais mestres, né? Dentre eles o mestre Shinran Shonin, não é? Que, como eu falei, das diversas escolas, da verdadeira escola da Terra Pura, não é? Jodo Shinshu, né? Jodo Shinshu foi a Jodo Shinshu, não é? A Jodo Shinshu foi fundada pelo Buda Amida, é claro que foi fundada conforme o raciocínio que eu estou expondo, né? Está mais do que claro que a Jodo Shinshu foi fundada pelo Buda Amida. Mas como isso é muito abstrato, né? Porque no planeta Terra a gente vive, né? Como assim? Buda Amida surgiu no planeta Terra e fundou a Jodo Shinshu? Na verdade, sim, a força do Buda Amida é que fez, vamos dizer assim, Shinran Shonin conceber a verdadeira escola da Terra Pura, a Jodo Shinshu, né? E eu estava falando da Jodo Shinshu e estava falando do que? Por que eu falei agora da Jodo Shinshu? Perdi o fio da meada. Não sei se você está com o fio da meada. Eu perdi o fio da meada. Mas não tem problema, né? A vida do aspirante, como eu dizia, é feita de altos e baixos, né? Ah, sim, agora eu me lembrei. Então, a vida do aspirante é feita de altos e baixos, né? Isso, essa noção, não é uma noção, assim, básica de uma percepção da vida, né? De todas as pessoas, assim, né? Puxa vida, a vida é feita de altos e baixos. Mas na verdade, é uma verdade aqui. O aspirante que está aqui que está na busca, não é? Ele vai passar sempre por essas duas situações, a situação da água e a situação do fogo, né? Shinran Shonin usou a frase, uma das frases muito utilizadas pela nossa escola, a Jodo Shinshu Shinrankai, né? Que também, evidentemente, é uma frase que todas as demais escolas da Jodo Shinshu conhecem, né? Todas as demais escolas conhecem essa frase que eu vou falar, que é: Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso ela é chamada de Ichinen, né? Então, a Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso ela é chamada de Ichinen, né? Então, o aspirante tem essa mente dupla, compreende? A mente dupla é a mente do fogo, né? Vamos dizer assim, a mente da inconveniência, né? E a outra mente é a mente da conveniência, né? Quando tudo é conveniente, né, a mente que está nadando na água. E quando tudo é inconveniente, está sofrendo
no fogo, né? Isto é a mente dupla. O aspirante possui uma coisa chamada mente dupla, né? Compreendem? Então, os altos e baixos são uma regra da vida do aspirante, né? Todo aspirante a Buda, né? Todo aspirante a Buda vai passar sempre por estas duas situações. Jamais vai ficar só na água e também jamais vai ficar só no fogo, né? Por que que eu consigo afirmar que jamais vai permanecer no fogo, jamais vai permanecer na água? Porque existe uma força, essa força aqui, que é a força do rei dos Budas, né? Tá vendo aqui a mão direita levantada, né? E a mão esquerda a mão esquerda está baixa, né? A mão direita está alta e a mão direita e a mão esquerda está baixa. Por quê? Porque, enfim, a mão direita do Buda Amida representa a sabedoria, né? Está, vamos dizer assim, chamando, né, o aspirante, né? E essa é uma força, né? E a outra força é a força da compaixão, né? Dizendo assim, a compaixão é a mão esquerda que está embaixo, porque ele diz, não se preocupe, eu vou te sustentar, né? Vamos dizer assim, se você cair, eu sustentarei você. Então não se preocupe, venha, né, que a sabedoria venha, força da sabedoria. Porque eu não vou deixar você cair, vou te sustentar, que é a força da compaixão, né? Essa é a força invisível do rei dos Budas, do Buda Amida, né? Aqui. Então, o que ele faz? Ele faz um trabalho, né, para que o aspirante chegue, enfim, de forma perfeita, né? Aqui, enfim, de forma perfeita, vamos dizer assim, rapidamente, não é? Enfim, de forma ideal, né? Então, o rei dos Budas, Buda Amida, ele, ele, ele faz você passar por situações assim, de sofrimento, e também faz passar por situações de felicidade, né? Que é, claro, felicidade momentânea, né? Por isso que é bem importante saber que a vida do aspirante é realmente feita de altos e baixos, com certeza, não é? Nunca você vai ficar naquela brisa dos prazeres, dos desejos, né? Com certeza vai vir um momento em que você vai ficar com raiva, muitas vezes, né? E vai passar por situações infernais, muitas vezes, né? Situações de briga, de discussão, né? De violência até, né? Mas, enfim, não existe preocupação, né? Por quê? Porque o rei dos Budas tem uma força, né, invisível, que é uma força que tolera, que permite determinados sofrimentos, né? E aí você pergunta para mim assim, puxa vida, mas o camarada foi atropelado e morreu na hora, por exemplo, né? Foi uma coisa chocante, né? Aí você, pensando nessa situação que você não passou, você pensa, puxa vida, que coisa mais trágica é a vida, né?
Então, e você não entende, né? A pessoa foi baleada, levou vários tiros, ou a pessoa, né? Enfim, tem diversos tipos de mortes, né? E você não compreende as mortes que você vê, né? Tanto no dia a dia, quanto na mídia, ou etc. Não é verdade? Você não compreende, né, essa parte, não é? Essa parte que você não compreende, eu vou tentar explicar para que você compreenda. O que você vê no mundo afora, as atrocidades da guerra, né? As violências horrendas, né? Ah, o que você vê, até você não só viu, mas algum parente seu passou por uma situação assim, revoltante muitas vezes, né? E aí, evidentemente que, se eu falo dessa forma, de repente você que está ouvindo, você é um pai de família que perdeu, ou uma mãe de família que perdeu um filho de uma forma trágica, de uma forma que deixou revoltante, que, enfim, etc, 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 né? Então, é claro que existe a delicadeza do assunto, não é verdade? E muitas vezes a incompreensão e é claro que existe uma leitura que cada um faz em relação às mortes que presencia, né? Cada um faz uma leitura, né? E muitas vezes a leitura não basta, né? Ainda permanece a dúvida e o sofrimento, né? O sofrimento da perda ainda causa muita dor, né? No ato da lembrança, né? Enfim, eu espero contribuir de alguma forma para que, enfim, o entendimento em relação à morte, enfim, a morte das outras pessoas, a morte alheia, né? Seja pessoas distantes ou próximas, não é verdade? Espero contribuir de alguma forma, não é? Não é verdade? A princípio, o que eu posso dizer é assim, não se preocupe, né? Não se preocupe, né? Situações todas são representações, não é? Representações feitas pelo Rei dos Budas. Tudo, tudo são coisas feitas pelo Rei dos Budas para que o aspirante chegue o mais rápido possível, com segurança e tudo mais, de modo perfeito, né? Aqui na Terra pura, né? São e aí é difícil, né? Evidentemente, falando dessa forma, eu vou ter que compreender que eu posso não ser compreendido também, né? Eu devo entender que também posso não ser compreendido e posso gerar até uma animosidade, né? Posso gerar uma revolta contra o Hideo Yahiro, contra a minha pessoa, né? Mas, enfim, espero que eu possa contribuir de alguma forma, né? Para atenuar essa dúvida em relação à morte das outras pessoas, sejam elas distantes ou próximas, não é? O Rei dos Budas faz o possível
faz o possível, ele, vamos dizer assim, ele dá a própria vida para que você, eu, consigamos, aspirantes, consigamos sair do sofrimento e entrar na plenitude da felicidade, não é? E aí, muitas vezes, as escolhas do rei dos Budas são escolhas que são necessárias, né? Por quê? Porque senão poderia ser pior, não é verdade? Então são escolhas que Buda Amida, Rei dos Budas, faz, né? Para que você, eu, consigamos chegar o mais rápido possível à Terra pura. Por, por que que determinadas pessoas têm que passar por esta ou aquela situação e outras não, né? Cada ser humano, nesse caso, cada ser humano tem um histórico diferente, né? Vamos dizer assim. Histórico que eu digo de milhões, bilhões, trilhões de anos de existência, né? Cada qual tem a sua história, né? O que também explica também por que que eu nasci assim, né? Com essa condição financeira, etc, etc. Com essa etnia, essa raça, né? Porque, enfim, a história da minha vida, do Hideo Herrera, é diferente da sua história. História de milhões, bilhões, trilhões de anos. Né? Então, muitas vezes, a, a escolha do Buda Amida, por exemplo, para determinadas pessoas, não é? A escolha muitas vezes uma escolha que não existe outra alternativa. O Buda Amida só quer que você avance um passo que seja a mais rumo à terra pura, a essa terra pura, né? A terra pura do Buda Amida. E aí muitas vezes as escolhas são que causam, às vezes, até revolta, não é verdade? Enfim, vamos a um exemplo extremo, né? Não existe nenhuma pessoa que, por exemplo, esteja presa, muitas vezes aceitar de modo assim o fato de estar preso, né, num cárcere, na cadeia, não é? Por ter cometido algum delito, né? Ou muitas vezes a pessoa estar no cárcere, preso, mesmo não tendo cometido um crime, não é? São exemplos extremos, não é? Que é que foi a forma, né, Budamida em lágrimas, vamos dizer assim, permitiu isso, né? Puxa vida, essa pessoa precisa passar por essa situação para que ela avance, né, rumo à terra pura, né? E é isso, né? Agora, vamos continuando esse exemplo de uma pessoa que foi presa por cometer um crime, até um crime hediondo, etc. Ou a pessoa que, em alguns países, né, tem a pena de morte, é condenada à pena de morte, papá. Mesmo a pessoa sendo condenada à pena de morte, o trabalho do Buda, do Rei dos Budas, não cessa, né? O trabalho do Rei dos Budas não descarta ninguém, na verdade. Todas as pessoas são trabalhadas pelo Rei dos Budas, pelo Buda Amida, não é? E
E a intenção, aqui, claro que aqui a intenção é que você, enfim, compreenda, entenda, né, as atrocidades do planeta e da vida, né? E, e evidentemente a intenção é que você não sinta revolta, não é? Tente compreender o trabalho do Rei dos Budas, né? O Buda Amida, vamos dizer assim, está na parte da sabedoria, que é a mão direita erguida aqui, na verdade. Mão direita aqui erguida, né? Na verdade, ele está fazendo uma... A sabedoria é uma coisa rigorosa, né? O rigor muitas vezes o rigor ele arrasta você para a terra pura, né? É na marra, né? É na marra muitas vezes. Então, muitas vezes é uma situação em que você é conduzido na marra, por exemplo, a um cárcere, a uma prisão, né? E o sentimento é apenas inferno e revolta e tudo mais, não é verdade? Mas essa parte do rigor, que é a mão direita do Rei dos Budas, tem que ser na marra, né? Porque não tem outra alternativa. E na marra, com lágrimas, né? O Rei dos Budas arrasta você para o bem, né? Todas as pessoas, né? O que eu quero dizer com isso? Que você, por exemplo, o sentimento em relação a outra pessoa, né? Muitas vezes você ainda carrega aquele sentimento no dia a dia, na sua alma, vamos dizer assim, de revolta em relação a um criminoso, por exemplo, não é? A uma pessoa que, enfim, que faz atrocidades, não é? Tira a vida do seu ente querido, do seu parente, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. A revolta, evidentemente, é difícil, não é? É difícil porque você vai ter que conviver com essa revolta até muitas vezes a morte, né? As lágrimas que vão rolar vão ser lágrimas de revolta, né? E aí você vai, evidentemente, levado isso em termos vamos dizer assim, de ideologia ou até mesmo enfim, aí já é uma coisa que foge um pouco da filosofia, não é? Uma atitude assim radical assim de querer o mal de uma outra pessoa, não é? Isso já deixa de ser filosofia, não é? Por mais revoltante que o criminoso tenha, enfim, mas o sentimento de revolta é que deve ser superado, não é? O sentimento de revolta é que deve ser, você deve progredir nesse sentido, né? Você deve avançar filosoficamente, né? E aí o sentimento de revolta, você sabe que é o sentimento de revolta que te causa raiva e lágrimas, né? É uma coisa que não é bom, né? O sentimento de revolta, você sabe que não é bom, mas isso surge em você, não é verdade? Você que, enfim, teve um filho assassinado por um bandido, por exemplo. Aliás, a palavra bandido é uma palavra que eu não posso, já foge da filosofia, na verdade, né? Já foge de uma coisa chamada humanismo, né? E aí, evidentemente, entra questões assim, talvez até
de uma coisa relacionada à política, etc., né? Enfim, o que não é a intenção deste discurso, não é verdade? É. Mas é tentar, enfim, um ser humano, né? Um ser humano que busca a felicidade, né? Não é? Buscar a felicidade. Então enfim, em relação a uma pessoa que comete um ato criminoso de usando arma de fogo e até tirando a vida ou enfim, deixando sequelas na pessoa na vítima, vamos dizer assim, né? O sentimento de revolta pode se tornar até um pensamento, uma ideologia, uma, um texto, não é? Se bem que um texto assim, com esse tipo, com essa forma de ressentimento, a bem da verdade, é um texto que está, a bem da verdade, é um texto que será pulverizado, né? Né? A força invisível do rei dos Budas, do Buda Amida, para o bem, para o seu bem, para o meu bem, né? É incomensurável. Não é verdade? Força do rei dos Budas. Força do tudo é trabalho do rei dos Budas para que você seja feliz, né? Para que nós sejamos felizes. Em relação a um detalhe que é a situação do fogo, eu particularmente às vezes passo por uma situação de fogo, né? Desse rio do fogo, que é extremamente tenebrosa, extremamente tétrica, né? No meu histórico de milhões e bilhões e trilhões de anos, milhões e bilhões e trilhões de anos, existem sementes extremamente pesadas em relação a isso. Quantas vezes, né, aqui eu vou mostrar aqui o oratório, né? Onde está aqui tem aqui está escrito Namo Amida Butsu, né? Quantas vezes eu olhei aqui esse oratório e pensei, eu vou destruir, né? Nessa situação aqui de fogo, de raiva, vou pegar um martelo e vou realmente transformar em pedacinhos, destruir esse oratório. Quantas vezes, hein? Né? Para você ver o que é uma situação de fogo, né? E aí, evidentemente, a ferramenta para aliviar essa raiva tem sido a leitura do livrinho, né? Do livrinho da Jodo Shinshu, né? Da verdadeira escola da Terra Pura. E tem o longo poema do Shinan Shone, não é? Aqui, cadê? Opa, peraí.
aqui, o longo poema do Shinran Shoni, que a leitura dura... Enfim, ao longo poema do Shinran Shoni, e a nossa escola Shinrankai lê esse poema do Shinran Shoni, né? Também o hino da escola da Terra Pura, né? Que também é tradicional, creio que de todas as escolas da Jodo Shinshu, da verdadeira escola da Terra Pura. E a leitura, enfim, de manhã e à noite do poema do Shinran Shoni, que é o Shoshinge, e na nossa escola fazemos a leitura do Gobunsho, do mestre Denyo Shoni, né? Essa Shoni Ichiryu no Sho, do mestre Denyo. Então a leitura, e aí a leitura desse poema do Shinran Shoni e o Gobunsho do Renyo Shoni, quer dizer, essa leitura, vamos dizer assim, é tiro e queda. Tiro e queda em relação ao mal, né? Em relação a essa situação. Né? Evidente que essa situação, a da água, é melhor, né? Do que ficar nessa situação de fogo, né? Fogo é um inferno. Aqui é meio que a água é claro, um paraíso temporário, né? Mas é importante também, né? Sair dessa situação de fogo e entrar nessa situação de paraíso momentâneo, né? Temporário, diga-se de passagem, porque a vida do aspirante é a mente dupla, altos e baixos, com certeza. E aí a melhor ferramenta para sair de uma situação de fogo, né, é a leitura. Então, eu particularmente, isso é o histórico do Hideo Yahiro, é tenebroso. Tenho feito muitas vezes a prática do Otsutome, é chamado Otsutome, né? Nas diversas escolas da Jodo Shinshu, né? Da verdadeira escola da Terra Pura, Otsutome. Tenho feito várias vezes por dia, muitas vezes, né? Tamanho é o peso do meu histórico de milhões e bilhões e trilhões de anos, né? São, enfim, sementes ruins que germinam a todo momento na minha vida, né? Eu plantei muita coisa má que vão germinando no meu dia a dia, né? E para vamos dizer assim, cortar esse galho, né? Porque vou falar dessa coisa da raiz, que é um outro assunto, mas enfim, cortar esse galho de sofrimento, né? Um quebra-galho, né? É um quebra-galho, é um ótimo, é tiro e queda, é um quebra-galho excelente a leitura desse aqui. Na nossa escola, aqui é o contrário, é assim. Aqui é Shoshin Seiten que está escrito, né? Na nossa escola, na Jodo Shinshu Shinrankai, demora uns 20 minutos. Quer dizer, eu digo isso porque tem até uma gravação, né, da nossa escola, da Shinrankai, em relação a isso, né? E dura 20 minutos, né? Exatamente 20 minutos, né? 20 em alguns segundos, né? 20 minutos. Então, 20 minutos de prática do Otsutome, eu tenho feito isso várias vezes e realmente tem sido uma salvação no meu dia a dia. No meu dia a dia, a salvação é a leitura, a prática do Otsutome, a leitura do poema do Shinran Shoni e o Gobunsho do Renyo Shoni.
Enfim, eu falo Shinanshone e Reineshone porque as escolas da Jodo Shinshu têm como seus mestres o Shinanshone e o Reineshone, com algumas nuances, mas basicamente Shinanshone e Reineshone aliás, Shinanshone, Kakunyoshone e Reineshone são os três mestres da Jodo Shinshu, que a gente considera os mestres, né? Os nossos mestres maiores, né? Da Jodo Shinshu. Com nuances, diferenças, assim, algumas diferenças entre as diversas escolas. A nossa escola Jodo Shinshu Shinankai é dessa forma. E aí, bom, faltando aí cerca de 4 minutos, né? Vamos às considerações finais em relação a vida do aspirante, essa mente dupla, né? Enfim, quando você estiver feliz, você tem que ter consciência de que isso não dura, né? De que já está surgindo a outra mente, a mente do fogo, né? Então muito importante ter essa consciência da mente dupla. A mente ela oscila mesmo, né? Ela é altos e baixos mesmo, né? Enfim, é claro que você também deve sentir isso na pele, né? Puxa vida, felicidade ela não dura mesmo, hein? Puxa vida, conquistei isso, conquistei aquilo, mas só durou um pouquinho de tempo. Depois vem o outro sofrimento. Enfim, essa é a vida do aspirante. Altos e baixos, 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 altos e baixos. Vamos dizer assim, em outras palavras, entendimento, dúvida, entendimento, dúvida, né? Tem outras formas de dizer, enfim, mas o mais interessante é essa, entendimento, dúvida, né? Conveniência, inconveniência, compreende? Tudo, vamos dizer assim, tudo a pleno vapor, mil maravilhas. Aí inferno, meu dia, tá um inferno. Situação de inferno você faça, né? O que eu recomendo, evidentemente, faça autostome. Não deu uma vez, não deu? Faça duas. Não deu duas, faça três. Não deu três, faça quatro. Bom, enfim, são 20 minutos, né? 20 vezes 4, 80 minutos. Enfim, é muito trabalhoso, muito duro, né? Fazer tantos outros também, né? Mas, enfim, quem sai ganhando são vocês, somos nós, né? Que praticamos o autostome, né? Muito embora seja sofrido fazer o autostome, mas o resultado final é pura alegria, né? Alegria de saborear os prazeres, né? Mas para tanto tem que fazer autostome, né? Enfim, eu falo do autostome porque é a ferramenta mais tiriqueda, né, vamos dizer assim, precisa, né? Não tem erro. Faça autostome e seja feliz. Faça autostome e saia do sofrimento. E assim você vai avançando até que o trabalho do Rei dos Budas de fato aconteça em você e você sofra a transformação final, vamos dizer assim, né? Enfim, está faltando alguns segundos para dar 60 minutos, né? Enfim, todo mundo quer terminar com chave de ouro, mas se eu falei tanto da mente dupla, eu que também vivo aqui como aspirante, tenho que estar disposto a tanto, né? Todo mundo quer, né? Esse azul, né? E ninguém gosta desse vermelho, né? Então, mas eu falei tanto de mente dupla, de altos e baixos, que, enfim, venha o que vier, não é verdade?
venha o que vier, né? Estamos aí para o que der e vier. Muito obrigado.